Isso está perigoso. Foi há 6 anos e já dobraram a capacidade, e isso é só o anunciado. Computadores quânticos podem causar o chamado Key Day, ou como prefiro dizer, o dia do desastre digital, o dia D2. Vamos falar sobre o maior risco. Junte isso com inteligência artificial e fica ainda mais assustador. Já pensou em várias inteligência artificial S agindo juntas em redes quânticas? Isso é realmente insano. Quem está preparado para o dia Q? Isso pode ser um dos maiores eventos da história. Há 25 anos, o I2K foi como um simulado de incêndio para mim, mas agora é como uma cidade em chamas, muito pior. Computadores quânticos vão destruir a sociedade como conhecemos. Temos isso para esperar. Mas vamos voltar um pouco e explicar primeiro o que realmente são os computadores quânticos e como eles são diferentes do que temos agora. Acho que muitos apenas presumem que computadores quânticos são semicondutores melhores. Os computadores quânticos, na verdade, são um verdadeiro passo na evolução, no sentido de que todo mundo conhece o estado binário. Zeros e uns, ligado e desligado, bem, essa era e ainda é a tecnologia dos computadores clássicos de hoje. A questão dos computadores quânticos e o que permite que eles deem saltos tão radicais é que eles podem existir no que chamamos de estado de superposição, basicamente estando ligados e desligados ao mesmo tempo. Se imaginar que é uma moeda, um computador comum joga e pode dar cara ou coroa. Um computador quântico pode, na verdade, quebrar isso. Ele é tanto cara quanto coroa ao mesmo tempo. Então é como se fosse É a capacidade de ver todas as respostas ao mesmo tempo, porque ele pode assumir todos os diferentes estados. E isso fica bem técnico nesse ponto, com a superposição, os qubits e tudo isso. Mas, basicamente, vamos dizer que se um computador comum é um Fusca, um computador quântico é um carro de Fórmula 1. E as capacidades dos computadores quânticos realmente ainda nem foram exploradas. O impressionante é que sem tecnologias, materiais ou padronização, conseguimos fazer isso. Isso é incrível. Alguns desses computadores quânticos, quando vejo, parecem esculturas belíssimas que valem milhões ou bilhões de dólares. Outros parecem um experimento de ciências de estudante do ensino médio, com latas, fios e coisas penduradas, ok, mas é um salto enorme na tecnologia e só vai melhorar. E o negócio é o seguinte, eu tive uma palestra recentemente e o título era meio chamativo, porque estávamos falando sobre como os computadores quânticos podem levar ao que é chamado de Q-Day, ou como eu prefiro chamar, o dia do desastre digital. O dia D2 é quando computadores quânticos decifrarão segredos digitais protegidos por criptografia que os computadores normais não conseguem quebrar. E é isso que realmente chama a atenção das pessoas. Sim, já vamos chegar lá, mas antes quero explicar o que é, pois muitos pensam que superposição tem todas as respostas ao mesmo tempo. O que isso realmente significa? Então, computadores quânticos parece que eles conseguem resolver problemas realmente complexos. Eu li vários dos artigos sobre isso que você me enviou antes do programa, e parece... Segundo a Wired, eles resolvem problemas, especialmente simulando moléculas e realizando várias tarefas. Eles fazem muitas coisas rapidamente, com bilhões em um pequeno objeto, todos se movendo de formas diferentes. Levaria uma vida inteira, muitas vidas, para os nossos supercomputadores atuais, por exemplo, simularem todas as coisas que um copo de água poderia fazer. Talvez, mas um computador quântico pode fazer isso em poucos minutos ou segundos. Especialmente matemática. Matemática é... Isso é uma das coisas que o Google provou que eles tinham problemas, sabe? Supercomputadores levariam mais de um século para resolver, e os computadores quânticos podem resolver em horas e minutos e em breve em segundos. Uau, como conseguem manter tantos estados! Eles não precisam ir de uma resposta para outra e descartá-la, podem pular para as respostas bem mais rápido. Sim, estou tentando simplificar bastante para não soar muito nerd. E bem... Faz sentido, né? Então, ao invés de, tipo, posição 1 ligada, posição 2 desligada, posição 3 desligada, posição 1 desligada, posição 2 ligada, posição 3 desligada, posição 1 desligada, posição 2 desligada, posição 3 ligada...
Em vez de repetir isso várias vezes para cada componente em um semicondutor, mesmo sabendo que não são transistores, mas você entendeu, eles conseguem ligar e desligar todas as posições simultaneamente. Não é só 2 vezes mais rápido, mas centenas, milhares ou até milhões de vezes mais rápido que nossa tecnologia atual. Então isso não é como a próxima versão de algo que vai estar no seu iPhone, que é 10, 15 vezes mais rápido. É como tornar algo milhares de vezes mais rápido e reunir centenas ou milhares deles em um só. Não sei, só em uma máquina, certo? Com certeza, isso está levando ao próximo nível. A International Business Machines anunciou recentemente o projeto Starling, onde eles disseram que vão aumentar a velocidade do computador quântico deles. Esse é um dos mais rápidos do mundo. Agora, com 20 mil vezes mais poder computacional e velocidade do que eles estão usando. Agora, é 30 bilhões. As empresas estão realmente investindo tudo nisso para serem as primeiras a levar isso para o próximo nível. E não são só as empresas, são os países também. Então, esse é outro medo. Os estados-nação, os maus atores e os terroristas. Vamos chegar lá. Tenho curiosidade sobre quais problemas reais os computadores quânticos vão resolver primeiro, já que logo falaremos de criptografia. Mas o que eles realmente podem fazer? O que neste momento é tão complexo que nossos supercomputadores estão levando uma eternidade para criar, para usar, mas algo além da criptografia? Sim, bem, pense em novos medicamentos, sabe? E coisas como biologia molecular e ciência dos materiais, onde você sabe. Só de mover uma ou duas moléculas, sabe, em uma simulação, pode-se criar uma nova cura para alguma coisa. Então combine isso com inteligência artificial e, rapaz, nós realmente temos um golpe duplo que pode fazer a humanidade dar esses saltos tecnológicos gigantescos que a gente nem imaginava que poderiam acontecer. Um dos grandes medos atuais é a inteligência artificial que preocupa muita gente. Com o quântico chegando, tudo fica ainda mais assustador. Quero pausar novamente um segundo, pois estamos indo rápido e as pessoas não entendem essas coisas. Então, o motivo pelo qual os computadores quânticos vão criar avanços nas ciências da vida ou na ciência dos materiais é porque eles conseguem simular moléculas muito mais rápido e de forma muito mais eficiente do que os computadores tradicionais. Então, se quiser buscar moléculas para criar um novo medicamento que possa agir no corpo, seria preciso tentar inúmeras combinações e testar muitas delas na prática com produtos químicos, já que não é fácil simular tudo no computador. Um computador quântico pode testar milhares ou milhões de variações de uma estrutura molecular. Ele poderia fazer isso em poucos dias, certo? Até mais rápido em alguns casos. Ainda mais rápido. Sim, quero dizer, é simplesmente incrível onde estamos agora. Com os computadores normais, os computadores clássicos, até os primeiros computadores quânticos, até os futuro dos computadores quânticos em 10, 15, 20 e 30 anos. Existe uma empresa que, na verdade, fez da sua missão criar computadores quânticos de mesa. Hã? Então é o seguinte, será que a gente realmente precisa disso? Tipo, disso? Parece tudo muito bom, e tenho certeza de que em algum lugar alguém já disse, por que eu precisaria de um computador no meu bolso? Agora todos temos mais um computador quântico na minha mesa? Não sei, cara, qual seria o uso para uma pessoa comum? Isso parece perigoso. Talvez você queira renderizar vídeos rapidamente ou rodar um nó de inteligência artificial em casa para criar vídeos realistas. E você tem essa estação de trabalho que faz isso. Ok, esse é um caso de uso legítimo, mas você também pode fazer isso com apenas um banco de servidores ou algo assim. Você pode alugar esse poder computacional online e baixar o resultado em casa, pelo que entendi. Fiz um programa sobre biologia sintética onde falaram que talvez fosse possível imprimir moléculas e itens biológicos em 3D. Achei isso muito interessante. Exceto quando um terrorista faz isso e imprime varíola altamente contagiosa e imune a antibióticos e vacinas. É tudo divertido e legal. Até alguém usar isso de forma errada, essa computação quântica de mesa parece algo que as pessoas iriam usar de forma errada praticamente imediatamente. Bom, acho que você realmente acertou em cheio nessa.
Como pessoas comuns poderiam usá-la? Isso mudaria seu dia a dia? Uma das grandes preocupações é o perigo, como você disse, disso cair em mãos erradas, como hackers. Porque esse é um dos maiores problemas. Terroristas, pessoas mal intencionadas e hackers acumulam dados. Eles chamam isso de colher agora, decifrar depois, pegando todos esses dados, na esperança de que consigam colocar as mãos em um computador quântico poderoso o suficiente para realmente quebrar esses segredos digitais, essa criptografia. Qual problema você resolveria primeiro se tivesse um computador quântico perfeito em casa amanhã? Sabe, desde que você não seja um hacker ou terrorista, tentando descriptografar informações confidenciais e roubadas. Para que uma pessoa comum usaria um computador quântico ou ele serve só para pesquisa? Eu teria dificuldade em pensar em algo que uma pessoa comum usaria e realmente exigisse tanto do computador, sabe, mesmo com o que temos hoje. Eu estou usando o Mac Studio e é realmente difícil até forçar ele ao máximo porque é muito rápido. Então, para uma pessoa comum, isso realmente não faz diferença. E os computadores quânticos não são bons para armazenamento. Você não vai usá-los para armazenamento. Então, eu acho que a minha esperança seria que isso pudesse estender a vida humana, criando novos medicamentos, descobrindo curas para doenças. Então, para a pessoa comum, parece ótimo ter um computador quântico de mesa para todo mundo como se fosse um PC. Mas eu não consigo imaginar onde isso realmente levaria as pessoas muito além do que temos agora. Talvez eu seja limitado na imaginação. Tenho certeza que estamos. Tenho certeza que alguém vai dizer, vocês não estão pensando nisso. Eu entendo quando todos nós precisarmos do nosso próprio universo virtual, real ou algo assim para sobreviver, porque você sabe, pós-apocalipse. Mas agora é a era dos serviços web da Amazon, certo? International Business Machines, Amazon ou outra empresa poderiam criar um centro de computação com vários computadores quânticos. E Pfizer, Merck, Glaxo ou Wellcome, ou qualquer nome que tenha, agora eles podem alugar lá, rodar o necessário e obter os resultados em seus computadores de estúdio, igual aos atuais. É incrível e espero que existam logo, mas todos terem um parece bobo. Imagino que sejam frágeis, certo? Quando algo está em superposição, como semicondutores, não pode esquentar muito e precisa ser resfriado adequadamente. Quem usa placas de vídeo, conhecidos como nerds de computador, são especialistas ou entusiastas. Se você está rodando um setup de placa de vídeo incrível e está fazendo, digamos, vídeos produzidos por inteligência artificial, ou se você está jogando pesado, há semicondutores e GPUs resfriados a líquido, alguns ainda com ventoinhas. Você tem equipamentos sérios aqui, como um computador quântico que precisa de temperatura ideal e não pode ser sacudido ou desligado. É preciso energia funcionando, senão tudo se perde. Essa máquina é de ponta, como um caça. Não é algo que você pode simplesmente guardar no seu porão. Muito sensível a fatores ambientais de todos os tipos neste momento. O sistema da International Business Machines é super resfriado em uma câmara criogênica própria, tão fria que um ser humano não suportaria ficar lá. Quando comecei, no início dos anos 1980, os data centers onde trabalhei eram muito frios, só para manter aqueles computadores funcionando. Essas coisas se tornam normais com o tempo. Pensei em quando uma pessoa comum usaria um computador quântico. Talvez no futuro, e você mencionou isso com os jogos, talvez a gente tenha algo como um deck holográfico na Enterprise, certo? Mas as pessoas vão ter isso em casa, vão ter uma sala de recreação, sabe? Especialmente se tiverem muito dinheiro, vão poder pagar por algo assim. Elas poderiam estar em Paris, mas estão apenas em uma mesa comum, parecendo estar em um café ou bistrô parisiense. Ou poderiam jogar jogos de luta, enfrentando participantes ao vivo, gerados por holograma. Então, quero dizer, isso realmente poderia acontecer, talvez no que chamamos de nível de desktop. Talvez alguém comprasse um computador quântico para isso, já que nossos computadores comuns não lidam com tantos cálculos atualmente. Vai ser fascinante de usar. Quero dizer, esse é o ponto principal. Só fico imaginando como seria um mundo com computadores quânticos práticos para as pessoas no dia a dia.
E parece que os primeiros impactos que vamos ver serão algo como: ei, acabamos de encontrar uma cura para o câncer. Ah, para qual câncer? Para todos eles. Espera, quanto tempo isso demorou? Pesquisamos por décadas, mas esse computador fez tudo rapidamente quando inserimos os dados. 1 século e meio de pesquisa em uma semana. Bem, talvez esses computadores quânticos realmente levem ao desenvolvimento do próximo nível de computadores quânticos, né? É tipo a inteligência artificial construindo as próximas inteligência artificial S, que são mais avançadas do que elas, e aí elas carregam todas as suas informações como base para a nova inteligência artificial. Então vai ser meio que uma situação passo a passo, onde a gente nem consegue imaginar para onde isso vai nos levar. Estou no fim da carreira. Gostaria de ver como será em 50 anos e espero que tudo seja bom. Mas meus objetivos são extensão da vida, qualidade de vida, medicina, criar materiais mais resistentes, prédios à prova de terremotos e cibersegurança. Se computadores quânticos ajudarem a criar novos métodos de cibersegurança, isso pode conter outras ameaças futuras. Então aqui vai uma pergunta para você. E vou tentar formular isso de um jeito, porque nem tenho certeza se entendi direito. Sabemos que inteligência artificial exige muita capacidade de processamento, certo? Muitos me aconselham a evitar inteligência artificial em buscas simples, pois consome mais energia que o Google. Se a inteligência artificial exige tanto processamento, a computação quântica oferece muito mais capacidade de processamento, até 1 milhão de vezes mais, usando o mesmo espaço físico ou energia. Vamos supor, isso significa que a inteligência artificial é 1 milhão de vezes mais poderosa se estiver rodando em um computador quântico? Ou será que estou simplificando demais como tudo isso funciona? Se olharmos por esse lado, uma inteligência artificial sozinha já é bastante impressionante. Estamos caminhando para um cenário com enxames de IAs que se comunicam entre si. Você citou a Pfizer e outras empresas usando uma nuvem quântica, onde uma grande corporação controlará todos os computadores como uma nuvem comunitária. Bem, você consegue imaginar um enxame de IAs, com várias inteligências artificiais trabalhando em uma rede quântica de computadores quânticos? Então, vai ser uma progressão exponencial tão grande nesse nível que eu acho que vai nos fazer avançar tecnologicamente tão rápido que muita gente vai ter dificuldade para acompanhar. Talvez. É assim que criamos exterminadores, é isso que todos pensam, né? Assim nasce a Skynet. Sim, eu vi esse filme, e esse é o primeiro e acho que o único filme. Acho que foi em 1984 que eu fui. E eu sentei lá e esperei, e fiquei para a próxima sessão. Vi 2 vezes seguidas no cinema. Cresci assistindo Jornada nas Estrelas original, tinha uns 6 ou 7 anos. Quando foi cancelado, lembro de ter escrito uma carta furiosa para a NBC por cancelarem meu programa favorito. Então, basicamente, muitas das coisas que Jornada nas Estrelas imaginou, certo, estão realmente acontecendo agora e se tornaram muito comuns. Então, as coisas que os futuristas de hoje estão imaginando, como, por exemplo, o que estamos falando sobre os computadores quânticos, podem se tornar algo básico do dia a dia, quando as pessoas se adaptarem e evoluírem para essa realidade. E, claro, o grande lance, Jordão, é que se uma empresa está investindo 30 bilhões em um computador, não é pela saúde deles, eles estão fazendo isso para gerar receita, certo? Espero que eles estejam fazendo isso pela nossa saúde. Eu espero que sim. Acho que esse vai ser um dos grandes subprodutos disso, mas eles estão fazendo isso pela saúde de uma empresa e ajudar a humanidade também é um subproduto. Mas se eles estão investindo 30 bilhões ou 50 bilhões em alguma iniciativa de computação, o que eles vão fazer? Eles vão fazer exatamente o que você estava dizendo, que é vender cotas de uso dessas máquinas. E é isso que muita gente está preocupada. Os hackers vão recorrer a corretores antiéticos e realmente usar esses computadores quânticos para qualquer finalidade nefasta que eles tenham. Já são hackers. Só precisam invadir as contas da Merck pela nuvem quântica. Estamos apenas simulando, descriptografando senhas do Facebook e bancos que roubamos. E a menos que alguém esteja prestando atenção em tudo o que está rodando e acontecendo, isso não vai parecer estranho. E quem está prestando atenção no que a Amazon está fazendo na Amazon Web Services para cada empresa que está lá? Absolutamente ninguém.
Então, há muito pouca chance de pegarmos essas pessoas fazendo isso, especialmente porque elas querem se esconder. Para deixar claro, as pessoas provavelmente acham que estamos falando um pouco de ficção científica. Nós já temos computadores quânticos agora. Em 2019, o Laboratório Quântico do Google, em Santa Bárbara, afirmou que havia alcançado a supremacia quântica, uma declaração ousada, mas basicamente é uma empresa. Eles possuíam um chip de 53 qubits capaz de realizar em 200 segundos uma tarefa que levaria 10 mil anos para 100 mil computadores comuns. Repito, o computador deles no Google fez em 200 segundos o que 100 mil computadores comuns levariam. Com os que temos, levariam 10 mil anos para fazer isso. Pense em toda a história registrada e muito mais mesmo. E aí você precisaria de 100 mil computadores rodando por todo esse tempo, e o Google fez isso em 200 segundos? Isso é realmente insano. Isso é coisa de poucos. Isso nem chega a ser um intervalo comercial para a maioria das grandes redes de televisão, e o Google fez isso. Isso foi em 2019, e o processador quântico mais recente do Google se chama Willow. Ele tem 105 qubits, o dobro do anterior. E isso está ficando perigoso. Quero dizer, isso foi há 6 anos e eles dobraram a capacidade e isso é só o que eles anunciaram. Eles podem ter 200 agora e simplesmente não estão dizendo nada. Porque ele quebra o tempo todo. Então está avançando, certo? Está indo em frente. Sim, e os negócios sempre são movidos pelo fato de que podem ganhar muito dinheiro no futuro. Olhe para a internet. Quando ouvi sobre a internet pela primeira vez, ninguém lucrava com ela. As pessoas só navegavam e tinham quadros de avisos, sem imaginar onde isso chegaria. Com o streaming, as redes sociais e o fato de que você e eu podemos estar conversando juntos agora. Se transmitido ao vivo, milhões podem assistir simultaneamente com total clareza. Então, todas essas coisas que estão em estágio inicial precisam de pessoas brilhantes para realmente expandi-las até onde estamos levando ao limite. Mas algumas pessoas vão tentar. Sei que há bilionários pensando em fazer upload da própria consciência para uma inteligência artificial. Eles pensam que viverão para sempre só trocando de corpos. E isso não é exagero, porque já teve séries assim e filmes assim. Então, tudo o que a gente imagina, as pessoas acabam tentando fazer de verdade. Você tem razão. É uma mistura de possibilidades para todos, ótimas e perigosas, nível exterminador do futuro. Perigo nível. A gente falou sobre toda essa questão de upload de consciência com David Eagleman no programa recentemente e conversamos um pouco sobre o lado filosófico disso. Tipo, ok, se você faz o upload da sua consciência, mas seu corpo ainda está vivo em uma cama em algum lugar e você não pode se mover, o que fazemos com você? Matamos você? E aí, quem é o verdadeiro você? A consciência na nuvem que está falando como você era quando tinha 45 anos fazendo seu podcast? Ou o verdadeiro você está aqui nessa cama? Muitos pensam que é os dois e tudo bem. Se desligar o computador da consciência, tudo certo? Não, você está me matando, mas não porque você está na cama. Ok, então se esse é você, então podemos desligar o cara na cama. E aí é tipo, opa, agora temos um problema aqui, certo? Você espera o cara na cama morrer, mas agora temos dois você que se dividiram, certo? Como uma criptomoeda que se dividiu em duas separadas. Qual você desliga? É ético fazer isso com uma pessoa e não com uma bifurcação de Bitcoin? Vamos abordar os principais riscos da computação quântica e as possíveis mudanças na sociedade, como citamos no início. Discutimos o que os computadores quânticos podem solucionar. Vamos inverter. Qual será o primeiro impacto real quando um computador quântico decifrar a criptografia? Isso ainda vai demorar, quero deixar claro. Temos 105 qubits no Willow para quebrar a criptografia, mas ainda não é suficiente, João. Acredito que serão necessários milhares, talvez milhões de qubits para usar o algoritmo de Shor e quebrar a criptografia moderna. Isso é verdade, isso é muito verdade, mas deixe-me também afirmar que isso acontece rotineiramente. Matemáticos têm quebrado criptografias ao longo dos anos desde que esses segredos digitais foram inventados. Para manter tudo seguro, tivemos que melhorar os algoritmos para garantir essa segurança, então isso não é novidade. A criptografia tem sido quebrada desde o início. Ela era boa até certo ponto e depois quebrava. Matemáticos com tecnologia e computadores avançados conseguiam quebrar essa criptografia, então foi preciso substituí-la. Aqui é igual. Tudo o que usamos agora é ótimo por enquanto.
Mas você está prevendo o que acontece quando houver milhares de qubits ou um conjunto de computadores quânticos trabalhando em conjunto com inteligência artificial? Quanto tempo eles vão levar para resolver esses problemas matemáticos? E essa é realmente a base de toda a questão. A maioria da criptografia digital se baseia em matemática. E você já viu o Alvo Principal, a série da Apple Plus? Eu não vi. Eu ia ver. O que eu ia dizer é que isso me lembra daquele filme O Jogo da Imitação, onde eles estão decifrando a criptografia nazista, e eles conseguem fazer isso. É uma grande virada e ponto de inflexão na guerra. Porque eles conseguem ouvir o que os alemães estão fazendo e dizendo, e eles não demonstram certo que conseguiram isso. Eu não vi Alvo Principal. Me diga o que você acha, mas pode fazer a analogia. Assisto poucas coisas. Acho que muitos já viram esse programa. Não divulguei enquanto estava no ar, mesmo sendo o número 1. É um gênio da matemática no nível de Newton, em Cambridge, Inglaterra, e ele está procurando o que ele chama de caçador de primos. E esse caçador de primos, de acordo com todas as agências de inteligência do mundo, vai ser capaz de ajudá-lo a resolver o problema de decifrar tudo o que temos atualmente. Então é um programa muito dramático, com todo tipo de coisa maluca acontecendo, e muito dramático, muitos assassinatos e coisas explodindo e tudo isso, muito empolgante. Talvez por isso atraia as pessoas, já que a premissa é bem verdadeira. O curioso é que muitos têm medo. Esses computadores quânticos, por serem ótimos em matemática, padrões e reconhecimento, e analisarem várias respostas ao mesmo tempo, poderão quebrar a criptografia. É aí que a minha empresa se diferencia. Usamos a mecânica quântica, então não é baseado em matemática. Não vou detalhar, mas é quântico contra quântico, e o governo já trabalha nisso há tempos. Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Eles criaram 4 algoritmos de criptografia aprovados, mas ainda tem esse calcanhar de Aquiles gerado pela matemática. Então é preciso uma forma totalmente diferente de pensar para resolver esse novo nível de problemas. E isso basicamente tem sido verdade para a humanidade ao longo de toda a história, certo? Quando conseguimos algo grandioso na ciência, sabe, às vezes coisas negativas acontecem. E uma das coisas negativas que as pessoas temem em relação à inteligência artificial é o cenário do exterminador que você mencionou. Com a quântica, segredos e criptografia digital são revelados. Há 25 anos, o I2K foi para mim como um simulado de incêndio e causou grande susto. Aqui já parece uma cidade em chamas, mas é muito pior. Sim, vamos falar sobre isso. Então, primeiro de tudo, o que é o dia que você mencionou antes do programa? Estávamos conversando. Isso é meio que como a singularidade, de certa forma. Quando a criptografia não impede mais a descriptografia quântica, é sobre isso que falamos? Sobre a singularidade. Esse é o ponto em que tudo se junta. Mais ou menos nesse ponto de virada, quando os qubits estão na casa dos milhares, vários computadores quânticos podem estar envolvidos. Talvez tenhamos inteligência artificial ajudando. E é aí que o verdadeiro medo da criptografia digital ser quebrada é quase... não é se, é quando, basicamente. É por isso que todo mundo está correndo atrás. E o governo, na verdade, tem regulamentações onde todas as agências precisam estar preparadas para a computação quântica, então eles dão prazos para isso. Rokana, o deputado do meu estado da Califórnia, foi quem apresentou esse projeto de lei. Câmara dos Representantes 7.535, que se tornou o Projeto e Lei de Preparação para a Cibersegurança em Computação Quântica, foi aprovado em dezembro de 2023. Então eles já têm suas ordens, o governo, neste momento, para sair na frente. Na verdade, as empresas enfrentam dificuldades com inteligência artificial e problemas comuns de cibersegurança, como phishing. Você sabe, as pessoas clicando no e-mail ou recebendo uma mensagem, então é uma situação complicada aqui. Com a adição de todos esses componentes tão rapidamente, nós avançamos tecnologicamente muito mais rápido do que conseguimos como sociedade. Desenvolver formas de prevenir novos danos. O que é o dia Q? Muitos ainda não entendem seu real significado. Sim, o dia Q é basicamente o dia em que a criptografia é quebrada pelos computadores quânticos.
Digamos que você tem um banco online, olha sua conta e vê zero. Você se pergunta por quê? Porque estava protegida por criptografia que foi quebrada. Esse é um dos medos. Outro receio é invadir serviços públicos e desligar redes elétricas e estações de água. Tudo que você pode imaginar, tudo é protegido por segredos digitais que a gente conhece como criptografia digital, e essa criptografia. Quando isso desmorona, ninguém sabe onde a reação em cadeia termina. Como você disse, ninguém vai admitir que quebrou, pois ainda pode se beneficiar disso. Ninguém nem vai saber que eles resolveram esse problema. Então, se você olhar só para as aplicações militares e do governo, onde um país hostil, não só para nós, mas para qualquer um, consegue acessar os segredos militares. De repente, como você citou, com a enigma da Segunda Guerra Mundial e o filme O Jogo da Imitação. Eles não anunciaram que tinham quebrado a criptografia alemã, apenas ouviram e chegaram antes dos alemães serem enviados. Mesma coisa aqui. Eles não vão anunciar que estão no nosso sistema bancário, ou que estão nas nossas instalações militares, ou que têm acesso a usinas nucleares. Então, esse é realmente o cenário mais assustador para mim, é o fato de que esses outros países realmente, porque para nós eles são hostis, são agentes mal intencionados e são terroristas, para o país deles são heróis e patriotas. Trabalhei com várias pessoas dos ex-estados soviéticos após sua separação e, nossa, tinham mestrado. Doutorados eram comuns e eles ganhavam tão pouco dinheiro comparado ao que os americanos esperariam. Então, quão bom seria se o seu país dissesse para você que você vai ser um patriota? Para nos ajudar a entrar nas instalações desse outro país ou nos segredos militares deles, nós vamos te dar um apartamento, vamos cuidar da sua família. Você ganhará 10 vezes mais do que antes, terá um carro e todos vão te ver como um super patriota. Então, quando a gente muda o ponto de vista assim e olha por esse ângulo, é por isso que é tão fácil recrutar essas pessoas incríveis. Eles acreditam estar ajudando o seu país e não veem erro no que fazem, o que torna tudo ainda mais assustador. Claro, bem, eu ia perguntar originalmente. Quando você esperava que isso acontecesse? Eu estou curioso para saber como é o cronograma disso, mas acho que, em teoria, isso já poderia ter acontecido e a gente só não sabe. Porque a China, ou seja lá quem for, está ocupada descriptografando os segredos de Estado. Eles não estão derrubando o Bitcoin ou fazendo algo óbvio. Eles não estão postando mais fotos íntimas do Jeff Bezos, certo? Eles estão lá garantindo acesso às nossas comunicações. E qual é o cronograma? Tínhamos 53 qubits em 2019 e em 2025 serão 105. Estamos vendo aumento exponencial? Estamos falando de 10 anos, 5 anos ou menos. Há 5 anos, alguns modelos previam que seriam necessários 20 anos para computadores quânticos fazerem isso. Mas olha, veja o que aconteceu nos últimos 5 anos. A gente não sabia nada sobre inteligência artificial, a OpenAI nem estava no radar. Isso virou o mundo dos negócios de cabeça para baixo. Inteligência artificial, gente. O que isso fez com relação ao que você mencionou antes sobre os requisitos de energia? Porque ela não dorme, não fica esperando um comando, ela realmente sai por conta própria e está constantemente acordada e pronta para receber informações. Então, os requisitos de energia disso explodiram. Então, com esse prazo de 20 anos, até mesmo pessoas que eram muito negativas sobre isso, dizendo que estava muito distante no futuro. Não se preocupe com isso até chegarmos lá. Eles estão realmente recuando e dizendo, bem, eu estava errado sobre o prazo. E você sabe, agora que temos inteligência artificial também contribuindo para isso, está meio que encurtando o prazo. Enquanto algumas pessoas dizem 5 anos, outras dizem 10 anos, algumas ainda dizem 15 anos, mas é impossível saber ao certo. Como você mencionou, alguns avanços podem já estar quebrando a criptografia em seu nível mais básico.
Já houve alguns indícios de que criptografias de nível mais baixo já foram quebradas pelos primeiros computadores quânticos. Então não é preciso ser um gênio para perceber isso. O avanço dessas tecnologias é tão rápido que ninguém pode prever como será em alguns anos. Espero que demore um pouco mais para termos tempo de nos preparar pelo bem da sociedade. E eu moro na Califórnia, e provavelmente 8 ou 9 em cada 10 pessoas estão preparadas para os terremotos, e nós temos terremotos o tempo todo. Desde 1977, quando cheguei, o grande terremoto é uma ameaça, e já enfrentamos tremores fortes. Mas sei que muitos não estão prontos para isso. Tenho animais de estimação, então tenho água, remédios e tudo necessário. Isso nos leva ao dia Q. Quem está pronto para o dia Q? São, na verdade, os preparadores do apocalipse. Eles já estão prontos e praticamente fora da rede caso os serviços públicos falhem ou tenham problemas. Então, na verdade, eles estão muito mais preparados para algo que talvez nem considerem ou conheçam neste momento. Eles podem estar se preparando para uma invasão alienígena, queda do governo ou algo que nem consideramos. Mas eles, na verdade, já estão abastecidos e prontos para o dia Q ou para um dia de desastre digital. Isso realmente vai mudar a forma como vivemos. Gosto de comer e a cadeia de suprimentos de alimentos é frágil. Durante a Covid, vimos do que ficamos sem. Água sanitária, luvas, desinfetante, itens desse tipo, máscaras. E só imagina se algum hacker começa a fazer sequestro de dados, ransomware. Pequenos fornecedores de comida e outros itens acabam ficando de fora. Agora, as grandes redes de supermercados ficam travadas porque dependem dos pequenos fornecedores para obter recursos. Então, basicamente, é só uma questão de tempo até você começar a ficar sem as coisas. Então, eu gosto de comer, gosto de ter as luzes acesas, gosto de ter água, gosto que o vaso sanitário funcione e todas essas coisas. E isso pode ser um dos maiores eventos da história. Se algo catastrófico acontecer... Então será algo catastrófico ou um processo lento como um sangramento? Imagino que depende do que o outro agente fizer. Se a China conseguir isso e quiser nos derrubar... Eles desligam a eletricidade, bagunçam a água, destroem o sistema bancário, quebram o sistema de cartões de crédito e o sistema financeiro SWIFT, derrubam a bolsa de valores, tudo ao mesmo tempo. Mas isso não é vantajoso para eles, pois o sistema financeiro deles também colapsa. Se descobrirmos que são eles, mísseis nucleares podem ser lançados, pois não há garantia de controle total. Isso acontece quando eles agem assim e conseguimos identificá-los. Não parece que será como um ataque nuclear, mas digitalmente isso é mais provável. Vai ser uma morte por 1000 cortes, tipo, por que o mercado de ações está estranho? Descobrimos 10 anos depois que computadores quânticos estavam nos manipulando. Por que isso? Por que as criptomoedas caíram? Houve venda em massa, mas o que iniciou isso? Bem, uma corretora quebrou, mas por que a corretora quebrou? Bem... Descobrimos 15 anos depois, ou 5 anos depois, ou 1 ano depois, tanto faz, que ela foi hackeada. Ok, mas como? Bem, computadores quânticos, tipo, você teria que fazer tantas coisas ao mesmo tempo. É quase vantajoso para eles não resolver tudo de uma vez, preferindo nos deixar inseguros por anos. Certo? Realmente seria, quero dizer, eu diria que a probabilidade é de uns 95% de ser um vazamento lento e talvez só de 1 a 5% de fazer tudo de uma vez. Que algum ditador maluco assuma o controle de um país que tenha capacidade de fazer algo nesse nível catastrófico, então sempre existe essa possibilidade. Acho que você tem razão. A probabilidade é menor e as coisas vão acontecer. Mas o que ocorre se isso acontecer em vários setores ao mesmo tempo? Ou o que acontece quando você está em um avião e o avião perde a conexão com os controladores de tráfego aéreo e você está voando às cegas e todos os aviões ao seu redor também estão voando às cegas? Bem, isso é algo bastante catastrófico, pode ser mesmo. Acredite ou não, tenho quase certeza de que os pilotos já pensaram no que acontece se os rádios deles falharem, certo? Quero acreditar que as luzes têm um propósito. Não sou piloto, mas acredito que o para-brisa e tudo estão lá. Não será tão eficiente quanto o controle de tráfego aéreo centralizado, mas sim as luzes e outros métodos de comunicação. Isso ocorreu, embora tenha sido há meses em Newark. Por 90 segundos, perderam contato com o controle de tráfego aéreo devido a uma simples queda de telecomunicações, não por ataque hacker.
Poxa, atualização do Windows sempre na pior hora. Sim, já vimos aqui o que 90 segundos podem causar e o caos que isso gerou. Centenas de voos chegam a esse grande aeroporto. Se quiserem aplicar um ransomware em algo relevante, entende? Isso chamaria a atenção de todo mundo muito rápido. E é aí que eu acho que pessoas de nível mais baixo fariam isso. Não seria um país realmente fazendo algo assim. Seriam mais estratégicos. Entraríamos, pegaríamos informações sem que soubessem e afins. Mas com hackers, quem sabe, eles podem ter desejo de morte ou algum distúrbio mental. Ou simplesmente seguem em frente ou são anarquistas querendo ver tudo pegar fogo. Nero foi imperador de Roma. Por que ele tocava lira enquanto Roma queimava? Existem pessoas malucas em todo lugar. Então, isso é uma das coisas que me preocupa, porque o fator humano sempre vai ser o elo mais fraco e nunca sabemos quem vai fazer o quê. Então esse é mais um motivo para não dar computadores quânticos para todo mundo. Mas me preocupo bem menos com o Irã ou até a Rússia, onde soldados não têm meias ou comida. Entendo ser possível criar um computador quântico capaz de fazer o que o Google ou a Agência de Segurança Nacional fazem. Não deve demorar, porém não seria possível verificar se transmissões digitais, como transferências de dinheiro e chamadas, são genuínas, impedindo sua realização correta. Transferências financeiras e similares seriam paralisadas. Ainda assim, me pergunto se só perceberíamos o dia que 5 anos depois, certo? Porque você pensa, por isso tudo vai exigir investigação, envolver CIA, Agência de Segurança Nacional FBI e talvez outros países como os 5 olhos para descobrir. Aham, entendi. Tudo isso está acontecendo e sendo encoberto porque os chineses têm uma inteligência artificial em um computador quântico que não conseguimos. Ela sabe esconder seus rastros. Se a criptografia clássica for quebrada, registros de pagamento, dados pessoais, segredos nacionais e comunicações seriam expostos. Você já citou o bug do milênio. Acho que algumas pessoas estão pensando, sim, eu lembro quando o bug do milênio ia derrubar todos os softwares. Como isso difere daquele alarme falso caro? O principal é que após um quarto de século, tudo está no computador e na internet, não só algumas coisas. Essa é a grande diferença. Mas eu não sei, cara, I2K acabou não sendo um grande nada, não foi? Foi? Não foi? Não foi nada demais. Custou $500 bilhão para ficar assim, e 5 anos de preparação. E era um problema bem simples também. A preocupação era que os computadores tinham algumas datas codificadas, então quando chegássemos ao ano 2000, ao invés de passar de 1999 para 2000, eles voltariam para 1900. Naquela época, os computadores tinham espaço limitado. Eles codificaram o 1 e o 9, sem imaginar que seus programas seriam usados até o ano 2000, mas foram. Então aquilo realmente, sabe, havia uma data definida, havia um problema definido. Mesmo assim, foram precisos $500 bilhão e cerca de 400 milhões de horas de trabalho em um esforço global de governos e empresas para que isso acontecesse. E não estamos vendo isso com o dia que, esse desastre digital iminente, não há um esforço mundial, não há, sabe, atenção e pensamento coletivo com as empresas se unindo, mas acho que isso está começando a acontecer cada vez mais, porque a grande mídia, Wall Street Journal, Wired, aquele artigo que você leu, Forbes, eles estão falando sobre isso cada vez mais, então não está mais à margem. Até os céticos admitem que isso vai acontecer, só acham que pode demorar. Mas o desastre foi há 25 anos. Não existia mídia social, não existia banco online, não existia bolsa de valores onde você podia simplesmente comprar coisas pelo computador, tudo era meio que interno das empresas. Então isso certamente afetaria a sociedade. Um engenheiro de redes que trabalhava para mim apareceu com seus filhos em um trailer na noite do I2K. A gente estava todo mundo no data center porque eu tinha 42 escritórios e data centers que eu gerenciava ao redor do mundo e tínhamos tipo 40 pessoas no nosso data center principal. Em Los Angeles, observando a chegada do ano 2000, estamos bem aqui. Mas esse cara realmente trouxe um trailer porque ele estava convencido de que as luzes iam apagar, sabe? Que os semáforos e os serviços públicos iam parar de funcionar.
Só descobri isso depois. Ele mostrava suas armas para outros funcionários lá fora, então algumas pessoas simplesmente foram embora. Era normal, foi grande, mas acabou, graças a Deus. Esse cara é super preparado. Os filhos dele também estavam no trailer, armados e mostrando para outros. Então esses são os tipos de extremos que eu vi. Na segunda-feira, ele entrou no escritório. Alguém precisa de 600 latas de chile, macarrão liofilizado, sorvete de astronauta ou munição de 9mm. Tenho vários no estacionamento agora, peguem enquanto estão quentes. Esse cara ainda vende sopa de macarrão com frango enlatada na garagem desde que se aposentou. Sim, eu perdi o contato com ele. Porque, sabe, você não pode fazer isso, não pode levar armas para o trabalho e funcionários lá fora. Ele não apareceu na segunda, foi seu último dia? Não, ele foi sim. Só soube disso depois que saiu. Ele conseguiu outro emprego, mas só descobri depois. Disseram, você sabia que ele fez isso? Eu, o quê? Sério? Para encontrá-lo, busque o anúncio de paletes de macarrão e cenouras liofilizados no Facebook Marketplace. Você pode encontrá-lo desse jeito. Ele tem um bunker embaixo da casa dele pronto para usar. É isso mesmo, quero dizer, você nunca sabe com as pessoas. Como eu disse, os preparadores para o apocalipse, onde ele se encaixaria. Mas este é alguém que entende toda a tecnologia que usamos, que viu o dinheiro, todo o esforço, e ainda assim estava convencido de que tudo ia dar errado. Então, é isso. Ele não está sozinho. Onde ocorre hoje a corrida armamentista em computação quântica? Então, estou presumindo que estamos falando do Google, da China, da Agência de Segurança Nacional. Então, coisas em nível de Estado-nação, talvez na França ou na Europa, sabe, no Reino Unido, onde isso está acontecendo e em que estágio estamos e quem está ganhando. Você acha... Quem tem mais dinheiro está ganhando? Não é um jogo para pobres nesse nível. As universidades desenvolvem computadores quânticos, já que reúnem as mentes mais brilhantes. Eles podem reduzir custos de mão de obra, fazendo todos trabalharem, e as pessoas se animam, então sempre surgem avanços das universidades. Você citou os principais jogadores, mas esqueceu a Microsoft. Eles têm o N1 principal, o chip quântico deles, o Google com o chip Willow, a China, o governo dos Estados Unidos, claro. Então esses são os principais jogadores e isso exige muito dinheiro. A International Business Machines normalmente altera quem está entre os 5 primeiros, faz um anúncio e sobe na lista. Ou eles resolvem um problema que ganha reconhecimento mundial, como o computador do Google, que resolveu aquele problema matemático. Isso levaria tanto tempo, sabe? Em poucas horas chegaram ao topo por um tempo, mas com a China e seus recursos quase ilimitados, nunca se sabe. Eles têm alguns dos físicos mais brilhantes do mundo e, você sabe, eles têm uma motivação clara para chegar lá. São basicamente os mesmos países, os grandes jogadores, mas você descartou a Rússia? Eu não descartaria. Você sabe que os soldados deles não têm meias e dos problemas citados, o que é uma questão de oferta e demanda. Eles nunca tiveram problema com inteligência ou criatividade, é só ver o que fizeram nas artes ao longo dos anos. Então você combina criatividade com pessoas que estudam ciência da computação há 20, 30 anos e orientam os mais novos que estão chegando. Então eu realmente não poderia subestimá-los também. Interessante, é algo assim. A fuga de cérebros da Rússia tem sido tão extrema que eu só me pergunto se eles conseguem acompanhar isso, porque se você é um cientista quântico na Rússia agora, você pode trabalhar para um regime corrupto que talvez nem te compense direito. Você pode trabalhar no Google, onde há muitos russos, bielorrussos, pessoas da Ásia Central, ex-estados soviéticos e da China na minha área. Quando converso com eles, não planejam voltar para casa. Tivemos alguns vizinhos, mas não direi a nacionalidade. Mas eles tiveram que voltar para renovar seus passaportes e simplesmente pediram asilo em vez disso, e eles trabalham no Google. Eles disseram, se voltarmos para casa, talvez não deixem a gente sair de novo. O governo dos Estados Unidos da América concordou e eles ainda moram no nosso bairro. Bem, tudo o que eles aprenderam enquanto estavam no Google, ou na International Business Machines, ou na Microsoft, que está relacionado, sabe, como você disse, é um grupo de talentos que, se eles voltarem para lá, pode ser aproveitado instantaneamente.
com só um pouco de pressão social, sabe? É isso. Não é novidade que governos pressionaram famílias, sabe? Talvez não a própria pessoa, mas as famílias delas, e isso faz com que a pessoa sinta a pressão também. Então, sim, existem todos esses outros motivos. Sim, existem todos esses motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Primeiro vem o dinheiro e, em segundo lugar, também dinheiro. Família é prioridade para mim e muitos, mas ganhar dinheiro para ajudá-la também motiva bastante. A recompensa costuma ser mais eficaz que a punição. Porém, há relatos de famílias na China sendo pressionadas e pessoas dizendo: recebi uma ligação da minha avó na China. Ela fala que devo parar de falar sobre Xi Jinping na internet. É loucura. Às vezes esquecemos onde moramos quando o governo ainda não faz isso. Você disse, colher agora, decifrar depois, ou seja, adversários já acumulam dados para quebrar quando tiverem poder quântico. Então, ouvi dizer que a China está fazendo isso, e imagino que muitos países provavelmente estão fazendo algo parecido. O que exatamente eles estão pegando? Eles estão pegando o quê? Senhas bancárias ou dados financeiros? O que mais? Segredos do governo, militares, propriedade intelectual, propriedade intelectual. Se você quer avançar rápido em um projeto, em alguma coisa, e não tem os recursos para começar do zero sozinho, você pode obter o projeto de outra pessoa, fazer engenharia reversa e até aprimorar. Sabe, isso sempre é um risco, mas basta olhar para as aplicações militares. A gente não sabe o que está acontecendo. Como cidadãos dos Estados Unidos da América com o desenvolvimento de armas e grandes avanços, você consegue imaginar o que outros países que não são favoráveis a nós fariam se conseguissem colocar as mãos nisso? O que eles fariam? Tipo, você mencionou realmente o fato de que os britânicos conseguiram as localizações alemãs e seus segredos. Olha como isso mudou toda a guerra, sabe? A Segunda Guerra Mundial. Eles podiam fingir que iam para uma praia e os alemães já estavam lá, e em vez disso eles foram para a Normandia, certo? Então, pequenas coisas assim podem. A desinformação pode ser tão ou mais poderosa que a informação, tornando isso fundamental. Existe algo como criptografia resistente à computação quântica? Tipo, eles podem quebrar nossa criptografia? Existe alguma criptografia resistente à computação quântica que possamos usar? Isso existe? Bem, os algoritmos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia foram considerados seguros e resistentes à computação quântica. São 4 desenvolvidos em 9 anos. Houve competição, inúmeras tentativas foram feitas, mas eles finalizaram em apenas esses 4, e é isso que o governo está procurando. Isso é chamado de criptografia pós-quântica, então é isso que as empresas precisam considerar para migrar para a criptografia pós-quântica. Em vez do que eles vêm dependendo todos esses anos, e não vai ser fácil para eles, e é por isso que estamos no mercado, para tornar isso mais fácil, sabe? Sim, eu entendo. Quer dizer, o problema é o seguinte: você pode atualizar, pode criar uma nova versão do Windows onde tudo seja resistente à computação quântica. Mas como você faz isso? Como atualizar um satélite facilmente? Armas nucleares, equipamentos militares, submarinos, inclusive nucleares, qualquer item ligado à rede de energia, hospitais e instalações energéticas. Rodando softwares de 1995 ou mais antigos, pois não estão sempre na web ou até podem estar. É isso que eles usam para operar o sistema de energia. E não é tão fácil simplesmente atualizar tudo isso. Você não pode simplesmente colocar um CD, memória somente de leitura e atualizar. Ninguém usa isso, mas não dá para fazer assim. Não são mais os tempos da América Online quando as coisas eram instaladas usando disquetes e isso roda em Cobalt, sabe? Ou algo assim. Nada moderno. Quanto tempo você acha que levaria para fazer a mudança da infraestrutura para a criptografia pós-quântica? Isso é algo que pode ser feito em alguns anos ou vai levar uma década? Você realmente foi direto ao cerne do problema, Jordan. É um problema enorme. Você realmente tem que começar pelos setores críticos, como você mencionou, de saúde e tudo aquilo de que realmente dependemos para sobreviver. Acho que esses deveriam ter prioridade. O Facebook seria prioridade, o YouTube seria prioridade, talvez em um nível mais baixo.
Mas a escala desse problema é tão grande e nós ainda não começamos realmente a enfrentá-lo. Se computadores quânticos começarem a descriptografar, ficaremos correndo atrás do prejuízo por muito tempo. E pode ser fácil ou pode ser difícil fazer as mudanças. Uma empresa que está apenas começando, uma startup, se eles começarem já usando algoritmos resistentes à computação quântica, seguros contra a quântica desde o início, então estarão em uma situação muito melhor do que uma empresa enorme que tem vários tipos diferentes de estilos de criptografia em seu ambiente. Então, realmente não existe um cronograma. As empresas já deveriam ter começado, e muitas já começaram. Mas para as empresas menores que estão apenas buscando obter receita e crescer, a própria cibersegurança está muito atrasada. Para eles, isso é só prejuízo, um custo extra. Pensar em um componente quântico, além disso, realmente não passa pela cabeça deles. Então, temos que focar nas instituições maiores, no governo, nas forças armadas, nas grandes empresas que lidam com utilidades, que cuidam da saúde. Quero dizer, é realmente um problema de explodir a cabeça. Finanças. Em todo lugar que você olha, estamos integrados com segredos digitais. Isso é o que faz o mundo girar. Parece que esse é o único ponto positivo. No fim, talvez a melhor forma de evitar o dia Q seja dividir os benefícios, certo? Aproveitamos baterias melhores, remédios milagrosos e previsão climática avançada para criar sociedades, materiais e vidas melhores para todos. Ou deixar a disputa começar e tornar tudo um jogo de soma zero, que é basicamente como temos agido até agora. Certo, é um mundo onde só os mais fortes sobrevivem, mas nesse caso sobrevivemos ou afundamos juntos em muitos aspectos. E eu acho que o que vai acontecer é algo assim conosco e com as empresas que são nossas concorrentes. Mesmo ampliando nossos esforços, não resolveríamos o problema, pois é grande, mas temos uma parte importante da solução. Mas vamos precisar que outras empresas licenciem nossa tecnologia e que as maiores nos apoiem para colocá-la no mercado, porque é realmente assustador imaginar o que pode acontecer. Tento evitar pensamentos tão negativos, mas esses preparadores para o apocalipse têm razão em parte. Se isso acontecer nos próximos anos, estaremos encrencados. É por isso que eu sou meio que um evangelista por aí tentando falar sobre isso e alertar as pessoas. Esse é um grande problema. Não podemos ignorar o problema esperando que desapareça, pois não vai. Para cada pessoa que desiste dizendo não conseguir lidar com isso, a situação persiste. Mais 10 pessoas estão avançando, seja qual for o motivo. Jordan Harbinger, muito obrigado. Espero que essa tecnologia siga na pesquisa e traga medicamentos e máquinas incríveis sem prejudicar ninguém. Obrigado por participar do programa. Obrigado por me receber, Jordan. Foi um grande prazer.